Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 2 de abril de 2025, uma quarta-feira com 29 graus, manhã nublosa, às vezes sol, às vezes nublado, né? Mas não vai chover, segundo a meteorologia. Os meteorologistas estão dizendo que nesse período da manhã não haverá chuva, e a umidade relativa do ar está em 55%, mas deve cair, porque a temperatura deve subir novamente até os 32 graus. Hoje, logo pela manhã, nós tivemos 21 graus, né? Foi igualzinho ontem. 32 de máxima, 21 de mínima, 11 de amplitude térmica. E nós estamos passando daqui nesta manhã de outono, né? Um outono brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando daqui para poder falar com vocês a respeito de algumas coisas que estão realmente acontecendo, e são todos os dias nós falamos a mesma coisa, e tem gente que ainda continua caindo nesta situação. Então presta atenção aqui, o primeiro aviso é: não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, não faça caminhadas, exercícios, isso aí não vai ajudar em nada, aliás vai te piorar a situação. Por quê? Porque você pode ter uma insolação ou uma desidratação. O calor está muito alto e está muito complicado, a umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente, você perde líquidos, você fica desidratado e você acaba também tendo uma insolação e vai acabar, consequentemente, precisando estar no ambiente hospitalar ou na UPA, UBS, algum lugar aí para o tratamento. Então, evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Esse é o conselho. O outro conselho é: escorpiões e mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, o rajadinho, né? Esse mosquito, ele é complicadíssimo. Então, se você tiver um ambiente favorável para que se torne também um ambiente de proliferação, né, desta situação, que seja aí um ambiente favorável para eles, tanto para o escorpião quanto para o mosquito Aedes aegypti, faça uma limpeza aí na sua casa, né? Ajuda aí, que você vai estar ajudando não somente você e a sua família, os vizinhos, aqueles que moram no entorno da sua casa e aqueles que convivem com você, que vão à sua casa, que pode muito provavelmente ser picado por um escorpião ou pelo mosquito Aedes aegypti. Se eles estiverem infectados com a dengue e a dengue for hemorrágica, você muito provavelmente vai ter que ir para um ambiente hospitalar, fazer um tratamento, porque a dengue hemorrágica mata. Por isso, antes que o mosquito te mate, acabe você com ele. E também os escorpiões, tá bom? Se você limpar o fundo do seu quintal aí, limpar o seu quadrado, o seu pedaço, já vai estar muito bom, tá certo? Dados os recados, eu quero falar com você hoje a respeito de uma situação que muitas pessoas estão pedindo para que fale, né? A promessa da salvação e a libertação e vida eterna, tá? A libertação e vida eterna, libertação completa e a vida eterna só vem através de Jesus Cristo. Não tem outra situação. Por mais que vocês queiram mudar ou descentralizar, não existe outra palavra que seja melhor do que a que estamos falando para vocês, que é a respeito de Jesus Cristo. Não tem, tá? Às vezes você fala, mas fica muito pesado, é muito... Não, o evangelho é esse mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui para você. Se você não estiver com Jesus, você está contra ele. Se você não estiver servindo a Deus, você está servindo o diabo. A Bíblia que está falando isso, que não pode servir a dois senhores. Ou você vai desagradar um e agradar o outro, ou vai agradar um e desagradar o outro. Simples assim. Entende? Então, essa situação de promessa de vida eterna, de libertação completa e perdão dos pecados, somente através de Jesus Cristo. Ponto. Isso não dá para poder parar de falar. A não ser que você queira que eu fale outra coisa, e aí é mentira. E aí eu não consigo falar. Entende? Aí eu prefiro que você fique com raiva de mim, que você fique bravo, mas que você ouça o que é a verdade. Porque depois você não vai poder argumentar que aquilo que eu te falei era mentira, ou que eu estava querendo só fazer uma boa política da boa vizinhança, né? Eu não estou nessa pegada aí, eu não consigo, tá? Então presta atenção. Não existe nenhum outro caminho que não seja Jesus. Não existe.
para chegar no céu, tem que passar por Jesus. Pronto, acabou. E é só Ele. Entende? Não adianta você ficar pedindo para um, para outro. Não adianta. Então, vamos falar a verdade aqui, vamos ser sinceros. Por mais que você esteja numa situação que é complicada, eu já vi muitas pessoas, muitas vezes, que achavam que iam morrer antes de uma outra pessoa. Até do médico. Como eu lido muito nesse ambiente hospitalar, e eu converso com muita gente, uma vez eu vi, várias vezes eu já vi, mas uma vez eu vi uma que foi mais contundente. A pessoa falou, o médico passou aqui e falou que eu vou morrer até sábado. Bom, é a palavra do médico e eu preciso respeitar a palavra do médico. Mas eu não preciso acatar a palavra do médico. Eu não preciso tomar ela para mim. Entendeu? Médico saudável, bacana, legal, tudo jóia. Lindo, maravilhoso. O médico saiu, foi fazer uma viagem para São Paulo e no meio do caminho houve um acidente e ele veio a óbito. Cheio de saúde, cheio de esperança, cheio de projetos e planos. E aquela mulher está viva até hoje, já vai fazer 4 anos. O médico que disse para ela na terça ou na segunda-feira, não me lembro bem o dia da semana, que ela ia morrer, que infelizmente não tinha mais o que fazer, que ela precisava ir para casa e que a situação do tratamento paliativo era melhor junto com a família, que a família amparava psicologicamente, emocionalmente, não sei o quê, e barará, aquela conversa toda. E ela ficou totalmente atrapalhada, estava esperando os familiares. E eu disse para ela, quem dá a última palavra na vida do ser humano é Deus. Respeito a palavra do médico. Respeito. Porque eles estudaram para isso. Quer ver uma coisa? Toda hora eu estou falando aqui, cuidado com escorpião, cuidado com mosquito Aedes aegypti. Tem gente que ainda é picado. E aí vai procurar ver, está dentro da casa dele, na cara dele, o ambiente favorável para esse pessoal, para esses insetos, né? Para os escorpiões e os mosquitos, que trazem também muitas outras coisas. Trazem cobra, barata, besouro, sapo, tem rato. Então presta atenção aqui. Existe para o ser humano uma promessa de salvação. Ponto, está acabado. E ela é através de Jesus Cristo, certo? Então, o versículo que eu vou trazer para você hoje é assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, 23. Carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos de Roma, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O que é que ele estava falando? Ou o que ele estava tentando falar? O porquê que é que ele estava falando isso? Vamos dar uma analisada. O salário é alguma coisa que é referente a pagamento de um trabalho, seja ele mensal, ou por tarefa, ou alguém que recebe aquele soldo lá, que era do soldado, né? Que o soldado recebia pelos seus serviços. Então, Paulo usou essa palavra para ilustrar o pecado, que o pecado tem um pagamento, ele paga, mas esse salário é a morte. Só que, ao contrário disso, tem aquela outra situação, o pecado, que é o que gerou o salário. No contexto bíblico, o pecado é uma transgressão da lei de Deus, que está lá em 1 João no 3, capítulo 3, versículo 4. Dá uma olhadinha lá depois. Porque todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sabe? Então, está lá, João, capítulo 3, versículo 4. Então, ao contrário do salário, que é realmente e é pago, e é por causa do pecado, o salário lá, aqui tem o pecado dizendo, através do contexto bíblico, né, que o pecado é errar ou transgredir a lei de Deus, mas que todos já pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí volta lá
em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. E por isso estão sujeitos ao salário do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e vão receber o salário, pecado. E aí fala assim, ó, a morte refere-se não à morte física, não somente à morte física, tem mais coisa. Mas a morte física, se fosse o maior, estava tranquilo. O problema é a morte espiritual. E eu gostaria que você pensasse comigo. A morte espiritual significa separação entre Deus e os homens eternamente. Eternamente. Sabe o que é isso? Separação de Deus, entre Deus e os homens, eternamente, é a morte espiritual. Essa morte foi introduzida na humanidade através do pecado de Adão. Não era para ser assim, sabe? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, está falando isso daí. E em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, também diz isso. Então presta atenção. Não é que Deus quer colocar o homem no inferno. Deus já providenciou. Ele criou o homem perfeito. Deu o livre-arbítrio. Foi usado mal o livre-arbítrio. A decisão, o poder de decisão do ser humano. Adão, nosso pai. Os primeiros homens, Adão e Eva, pecaram. E por o pecado de um, entrou realmente a morte e entrou o inferno na vida de todo ser humano, por causa do pecado de um lá. Mas como Deus, no meio do caminho, pela sua grande e infinita misericórdia, viu, Fábio? É injusto todos os outros que vierem depois serem jogados no inferno por alguma coisa que não cometeram. Mas e agora? Já está na mão do diabo essa situação e o mundo agora jaz no maligno. O que vai fazer? Vamos pagar essa dívida. Mas essa dívida só pode ser paga por um que não tem pecado. E tinha que ser alguém grande. Precisava ser alguém grande. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, oferece o seu Filho para entregar a sua vida por mim e por você, pelos nossos pecados, na cruz que estava no Calvário. É isso. E aí as pessoas vêm e falam assim, mas Deus vai ser injusto se jogar. Não, injusto vai ser você, se não ouvir essa palavra que eu estou te falando. A salvação é através de Jesus Cristo. Só existe perdão através do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Já foi pago. Você precisa somente aceitar a quitação que foi dada. Mas que jeito que é isso? Se com tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, tá? Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, tá? Então presta atenção, se você está ouvindo, neste exato momento, se você está ouvindo aquilo que eu estou dizendo, porque a Bíblia diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está ouvindo, é porque você é parte de um projeto de Deus. Deus tem um plano na sua vida. E Ele quer, e Ele pode fazer muito mais por você. Agora, você precisa decidir. Quando o homem vem e justifica, mas não tem culpa, quem pecou foi Adão. Legal. Agora, você não tem culpa quando vem alguém e diz para você, existe perdão dos seus pecados, mas você precisa decidir. Tem culpa ou não? A culpa continua ou não? O pecado continua ou não? Vai ser perdoado ou não? Agora está na sua mão. Porque simplesmente dizer que Deus vai ser injusto, porque vai querer colocar toda a humanidade no inferno por causa do pecado de Adão, eu também acho que seria injusto. Eu penso que seria injusto. Mas presta atenção. Agora existe a possibilidade de você assumir o lugar de Adão e dizer, não, eu não vou comer esse fruto da árvore da vida aí, do bem e do mal. Eu não quero. A árvore que distingue o bem e o mal, eu não quero comer.
Sabe aquela árvore que está lá no centro? Foi Deus que falou para Adão: dela não comerás, porque do dia em que comeres, certamente morrerás. E agora ele está dizendo para você, ó: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que eu possa vos abençoar. Escolha a vida para que eu possa abençoar. Escolha realmente, faça a sua escolha. Você está no poder agora, e muito parecido com Adão. Mas você vai decidir. Adão poderia ter decidido não comer junto com a Eva. Não, vamos comer do fruto. Houve uma determinação divina. Deus disse que não é para comer da árvore do bem e do mal que está lá no meio do jardim. Não é para comer, tá bom? Nem toca. Nem chega perto. Se não é para comer, para que você vai chegar perto? Agora vem Deus e fala assim, ó: se você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se você aceitar que o sangue que ele verteu é suficiente para a remissão dos seus pecados, se você aceitar, você vai ser salvo. Aí você vem morar comigo. Restituo através do meu próprio filho a sua posição inicial, que é antes do pecado. Mas e aí a pessoa gosta de dizer que existe, que dom, que não sei. Dom é um presente. Dom gratuito é um presente de Deus com a vida eterna em Jesus Cristo. É isso. Não existe, presta atenção, não existe ninguém que merece. Não existe. Nem eu, nem você, nem ninguém merece estar no céu. Só vamos através do perdão dos nossos pecados, através de Jesus Cristo. Por merecimento, ninguém vai aos céus. É através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só isso. Não existe outro que pode interceder entre eu e você lá com Deus. Não tem. O que nós podemos fazer aqui e estar vivendo em comunidade, estarmos como irmãos, como amigos, como pessoas, como seres humanos, é legal, eu gosto disso. Mas existe aquela outra situação. O que você vai fazer? Como é que você vai se comportar? Fica para você decidir. E aí você decide. Lembra? Você decide. Não tem o que fazer numa situação dessa, porque vida eterna, ela significa comunhão com Deus. Comunhão eterna com Deus. E aí você fala: essa vida é concedida somente aos que creem em Cristo Jesus. João 3,16 e João 17,3. João 3,16 e João 17,3. Fala isso. É lá. Porque Deus amou o mundo, ele continua amando. E quando fala mundo, fica assim, muito, né? Montanhas? Não, ele está dizendo de pessoas, eu e você. Ele nos amou tanto que deu seu filho unigênito, ele deu. Ninguém tirou, não. Ninguém tirou a vida dele. Deus deu, entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, precisa crer em Jesus Cristo, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É para você essa palavra. 2 de abril de 2025. Você ouviu o que é que nós estamos e o que nós precisamos fazer para estarmos em conformidade com aquilo que Deus planejou para mim e para você. Aceite Jesus. Escolha estar na eternidade junto com Jesus. E assim fazendo, nós nos encontraremos lá, com toda certeza, porque aquele que prometeu não mente. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. 25. Então tá bom. Vamos orar. Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro. Você está chegando agora na live e não tem, você faça. Quase todos aí tem, né? Quase todos aí tem. Então, se você não tem, faça aí uma relação para que você não esqueça de ninguém, que você continue orando, que você ore pelas pessoas que estão precisando de uma bênção especial. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão
passando por luto, aqueles que estão com dificuldades de aceitar essa situação, aqueles que nesse momento têm o coração entristecido, que a mente também não está conseguindo trabalhar, mas que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa fazer efeito na vida de cada um deles, consolando os parentes, familiares, aqueles que são amigos, próximos, todos aqueles que estão com o coração angustiado nesse momento. Console os corações. O Senhor, o Consolador de todos os tempos, o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Nós sabemos que é um tempo de tristeza, de dificuldade, de angústia, mas o Senhor pode consolar a cada um deles. Eu oro por todos eles e te peço que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, aqueles que estão retornando ao caminho do Senhor, aqueles que estão trabalhando para que esta palavra chegue ao coração de muitas pessoas. E oro também por aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Em 2025, sim. Em 2025, essa palavra é atual. Tem gente aí dizendo que essa palavra é desatualizada, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais na vida de cada um de nós. Eu oro para que o Senhor receba-os perdoando os seus pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida, e que cada um que está fazendo essa oração, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo que sejam aceitos como filhas e filhas queridos que são, meu Pai, que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Eu oro pela irmã Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, eu oro pela Isabela e Miguel e a família, oro pelo Fabiano e os seus trabalhos, todos os seus projetos sejam estabelecidos, agradecendo pela vida do seu tio que já está em recuperação, que o Senhor coloque as suas mãos e faça o melhor. Oro pela dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Eu oro pelo Eduardo ali de Piracicaba, oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família e livrando de todo mal. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro por aqueles que estão nas escolas, universidades, faculdades, creches, onde quer que estejam. Jovens, adolescentes, adultos, aqueles que estão crianças e precisam de uma bênção especial, que eles possam receber as instruções nesse ambiente escolar o mais acertadamente possível para uma sociedade que está precisando muito da tua mão, da tua bênção, da tua graça, que esses homens e mulheres que estão sendo formados agora possam ter a direção do Senhor. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua. Nós repreendemos esse espírito maligno em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia dessa vida, deixe essa vida, bata em retirada, nós te repreendemos. Em nome de Jesus, você não tem autorização para estar nessas vidas e eu te repreendo em nome de Jesus. Aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão padecendo por algum tipo de dificuldade, seja ela física, emocional, sentimental, intelectual, que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor repreenda esse espírito de opressão, de depressão, de possessão, através da minha fala, através da minha boca, eu te repreendo. Em nome de Jesus, espírito maligno, bata em retirada, saia dessas vidas, deixe essa vida, deixe essa família, deixe essa empresa, deixe esses homens e mulheres, porque eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados e por todos aqueles que estão trabalhando, que valorizem o trabalho que têm, aqueles que estão desempregados, que possam estar sendo capacitados para poder exercer a função que estão querendo, que estão almejando nesse tempo de dificuldade. E por todos os empresários, empreendedores, aqueles que são grandes, pequenos, micros, aqueles que podem e geram emprego numa nação muito complicada. Oramos por todas as instâncias de governo, federal, estadual, municipal e por todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, que todos eles sejam tomados pelo teu Espírito Santo por um temor grande
nesta manhã de 2 de abril de 2025, que o Senhor fale com esses homens e mulheres e barre todo o intento deles de fazerem o mal para uma sociedade que está tão sofrida, tão necessitando da tua bênção. Eu oro pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Uma grande terça-feira para todos vocês. Essa manhã de terça-feira que está se mostrando quente, né? Mas que Deus estará com as suas mãos nos fortalecendo e dando graça, assim como foi ontem, tá bom? Deus abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja.